E tudo que está reservado para essa noite vai acontecer. Quem está com o coração aberto? Então se prepara. O apóstolo Alexandre faz tudo que Deus mandar em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Aleluia. Vai sentar, irmãos. Dizendo uau, dizendo aleluia, dizendo aleluia. Diga uau. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Eu quero dizer que está tudo no cronograma de Deus. Eu quero dizer que Deus vai ativar hoje uma fé indomável. Quem conhece a fé indomável? Quem conhece? Você conhece? E aí, Barbudo, conhece a fé indomável? Quando eu crescer, eu vou ter uma barba assim, Barbudo. Amém? Mas deixa eu crescer primeiro. O que acontece é o seguinte: nós precisamos compreender que existe uma fé que não nos abala. A fé indomável, ela sai de dentro para fora. E Deus, quando começa a liberar sobre o varão, sobre uma varoa, tudo aquilo que Ele tem como princípio para você, você não cansa, os seus ossos não cansam, não há inflamação no teu corpo, não há doença que te segure, a glória do Senhor se manifesta e o poder dele vem sobre você, mas você precisa acreditar, e é por isso que Deus liberou sobre a minha vida a fé indomável. Fala para o teu irmão: a fé indomável vai despertar em você. Mas preste bem atenção, não é amanhã, é hoje. Diga uau, diga aleluia, diga glória a Deus. Preste atenção, eu vim arrumadinho, né? Eu vim bonitinho, minha esposa me colocou ali, ó, o blazer para ficar legal, mas meu irmão, não tem jeito. Quem está no fogo, quem sente o fogo, quem sente a presença do Espírito Santo, cara, você não vai ficar engomado. Sapato. Eu estou até bonitinho, cara. Pô. Amém? Não é verdade? Mas você tem que se largar na presença do Senhor. Ontem aconteceu algo aqui, mas foi ontem. O que tem para hoje é hoje. Amém? Você que foi tocado ontem, você pode ser tocado 2 vezes hoje. Quando você foi curado, mas tem coisa que precisa ser curada ainda em você. E hoje Deus vai liberar mais cura sobre você. Porque a fé que Deus vai liberar é o quê? Indomável. Não, só ele que falou. Barbudo, só você que falou, irmão. Porque, qual é a fé que Deus vai liberar hoje sobre nós? Indomável. É uma fé indomável. Uma fé que enfrenta principados e potestades, que domina território, que conquista cidades, que libera algo tão forte sobre os coxos, sobre os cegos, sobre os mudos, sobre aqueles que estão paralisados ministerialmente. Amém? O cheiro de azeite está aqui, e hoje estamos aqui com os apóstolos de vocês,
a apóstola Charlene e o apóstolo Lucas, aqui da Intec, e hoje nós estávamos conversando, e as meninas começaram a ensaiar aqui. Meu irmão, Deus já tinha me mostrado o que ia acontecer. Eu falei, ô apóstolo, Deus tocou comigo, eu acordei, e Deus falou comigo sobre esse louvor. E eu sei que eu vou correr na velocidade do cavalo hoje, irmão. Aleluia. Meu irmão, não sei onde você está montando, no pangaré que você está montando. Eu vou montar um cavalo puro sangue, meu irmão. No manga larga. Amém? Eu acordei hoje com essa música, com esse louvor. E aquilo começou a me encher. Quando as meninas começaram a ensaiar hoje aqui, correndo na velocidade do cavalo. Correndo na velocidade. Cara, olha o que aconteceu aqui. Agora a tua expectativa gera a tua cura, a sua expectativa gera seu ministério, a sua expectativa gera o seu casamento, a sua expectativa gera a sua família. Então você precisa ter uma expectativa. E quando eu tenho expectativa, o inferno se abala. As estruturas do inferno se abalam. Então não importa se você está olhando ainda para os grilhões, Deus está chegando agora, arrebentando com as correntes, liberando você para o novo de Deus. Foi liberado aqui novas línguas, foi liberado aqui mais poder. Querido, eu estou chapando aqui porque o fogo da sarça, o que é sarça? A sarça é uma pequena árvore, aleluia. Pega o azeite aqui, deixa o azeite aqui. Você se sente pequeno? Deus pega a sarça e faz isso aqui na sarça. Acho que só o barbudo que entendeu. Ele faz assim na sarça. A sarça apareceu. A sarça no meio do deserto pegou fogo. Mas havia outras sarças que pegavam fogo. Havia outras sarças, era comum as sarças pegarem fogo. Diga uau. Diga aleluia. Mas aquela sarça era diferente. Eu quero saber onde estão as sarças diferentes. Meu querido, preste atenção. O azeite vai descer. Não foi isso que foi cantado, mas preste atenção do que eu estou dizendo. Aquela sarça marcou na Bíblia. Ela está lá. Você pode aparecer várias sarças aparecendo pegar fogo, parecendo que pegam fogo, mas a sarça que Deus derrama o azeite, a sarça que Deus chama, a sarça que Deus quer, ela pode não ter dente, ela pode ser pequena, ela pode ser barriguda, ela pode ser magra, ela pode ser doente, ela pode ser pobre, mas essa sarça continua pegando fogo. Porque Deus tem uma fé. E quando a sarça recebe o azeite, ela fica com uma fé. E a fé da sarça queima. A fé da sarça, ela não vê obstáculos, ela não vê dificuldade, ela não vê problemas. Eu estou aqui numa conferência chamada Incendiários do Avivamento. Uma conferência de poder, prodígios e maravilhas. Vocês viram o brilho na mão, vocês viram o poder de Deus, vocês viram o azeite, mas as sarças que Deus escolheu hoje vão começar a queimar, mas queimar com uma unção poderosa, mas queimar inabalável, mas queimar preparadas e não vão se apagar. Eu imagino Moisés, e Moisés olhava e achava estranho. Eu estou olhando muitas sarças aqui no deserto. Eita glória! Mas essa sarça, Deus está dando uma chave. Essa sarça, Deus está transicionando. Essa sarça, Deus está levando para um outro nível. Essa sarça tinha pensado que acabou. Essa sarça tinha pensado que o ministério tinha extinguido, estava triste e abalado, mas Deus derramou nesse dia, nessa noite, um azeite diferente, e está falando contigo, sarça. Você não vai parar de queimar, você não foi chamado para ter medo, você foi chamado para queimar e queimar muito. Aonde no deserto vão olhar, vão ver você queimando, vão ver você cheio, vão ver você abençoado. A sarça que vai eliminar muitas
levar muitas vidas para Jesus. Tu és sácia. Aleluia. Às vezes as pessoas começam a olhar assim para mim, pô, o apóstolo fica brincando com um, brincando com o outro. Meu irmão, o motivo não é por causa dos olhos azuis e os cabelos louros daquele barbudo, irmão. O motivo é que Deus me leva para movimentar pessoas e tirar pessoas dos estágios que elas estão. Porque Deus, quando fala com você, Deus, quando toca você, você não pode ficar parado. Você sente algo que é inevitável, meu caro Odson. Você quer se mover, você quer andar, você quer queimar. Você não quer deixar só uma sarça queimando. Você quer queimar junto com a sarça. E quando a sarça começa a queimar, a tua fé começa a se motivar. É como se viesse uma bola no seu diafragma, e essa bola começa a queimar dentro de você. E você fala, cara, eu quero aquilo. Cara, eu quero mais. Cara, eu quero queimar também. Se Ele está queimando, se Deus está agindo, se Deus está fazendo, o meu diafragma começa a queimar, porque eu também vou queimar junto. Eu quero mais de Deus. Aleluia. E para você não dizer que eu não estou falando de Bíblia, eu estou falando de Bíblia. Para você não dizer que eu não peguei um texto, eu vou pegar o texto. Mas presta atenção, um texto sem avivamento é apenas letra. A letra sem o poder é letra, mas a letra com poder, ela movimenta as sarças. Ela traz uma fé que você pensava que não tinha. Talvez você pensou, e tem pessoas aqui, ministérios aqui, que pensaram que tudo acabou, casamento acabou, filhos acabaram. Mas Deus está dizendo hoje que eu vou queimar de dentro para fora a tua vida. Eu vou limpar aquilo que precisava limpar. Eu vou restaurar aquilo que precisava restaurar. Aonde estão as sarças do avivamento nessa noite? Aquelas que vão queimar como tochas vivas da terra. Aonde estão os homens e mulheres com a fé inabalada? Aquele menino, ele nem sabe, mas ele vai dia 12 e 13 para o Rio de Janeiro. Ele nem sabe, mas o número dele já está aqui, porque eu vi uma sarça queimando aqui no altar. A conferência que eu faço lá no Rio de Janeiro só tem sarças ardentes. Algumas sarças ficam com medo, mas ele não temeu. Você veio da África? Você é africano? Amém. Então você vai entender muito dessa mensagem que eu nem comecei. Eita. Diga para o teu irmão com voz de galã: fé indomável. Mas tem que ser o cara de galã, irmão. Sua esposa? Olha pro cara de galã para ela agora. Agora diz, pro cara de galã, sem rir, fala: fé indomável. Que isso? Será que se eu precisar, se eu chegar aqui para você e falar assim, ó, eu vi muitos profetas aqui no manto, eu vi muitos profetas profetizando, sim ou não? Eu vi muitas sarças queimando aqui essa noite, sim ou não? Mas será que se eu chegar para você agora e falar assim, coloca a mão sobre a sua cabeça e começa a profetizar sobre você, libera 7 profecias sobre você mesmo, será que você consegue fazer isso? Vamos fazer esse teste? Coloca a mão sobre a sua cabeça e começa a profetizar 7 profecias sobre ti. 7 profecias sobre você. Cadê as sarças que queimam? Cadê as sarças que falam com verdade? Cadê as sarças que sabem profetizar sobre a tua família, sobre você, sobre a sua casa, não sobre só o próximo? Cadê aqueles que têm a fé indomável, sabendo que o Espírito Santo está dentro de você e que você pode profetizar agora prodígios, milagres, maravilhas, que você pode profetizar cura, que você pode profetizar restauração, aleluia, e milagres criativos? Cadê esses que vão orar nesse momento e vão declarar a Deus: a minha fé é indomável, eu quero ela, eu não quero mais uma fé do grão de mostarda, mas eu quero uma fé indomável, porque eu quero pegar fogo hoje. Diga lá, diga aleluia, diga glória a Deus. Rapaz, eu quero
ver se você é um tangedor. Eu quero ver hoje se você vai segurar a onda comigo. Eu quero ver se há conexão. Você sabe que a palavra tem que andar com o tangedor. O profeta tem que andar com o tangedor. Um profeta sem tangedor, meu irmão, ele apenas fala. Porque o tangedor traz a glória. O tangedor abre os céus. E o profeta reflete os céus aqui na terra. Joguei responsabilidade para você. Pega a tua Bíblia aí, pega não, vai ver aqui, lê aqui. Você não vai pegar a Bíblia, pega no culto. Aqui você vai ler, ó, no telão. Amém? Eu sei que você trouxe a Bíblia, que todo mundo é crente aqui nesse lugar. Crente que é crente. Mas vamos lá. Lá em Hebreus 11, versículo 33, diz aí. Colocou aqui para mim? As quais por meio da fé. Então existe algo que Deus está falando, as quais pode ser muito grande o que nós podemos interpretar agora, sim ou não? Mas é por meio da fé. Então, quais são as quais da sua vida? Quais são o que, o porquê e a necessidade que você tem na tua vida? Tudo é pela fé. Você vai movimentar a fé através daquilo que você necessita, que você precisa, e muitos agradecimentos você vai liberar hoje. Porque Deus começa assim: as quais pela fé venceram reinos. Aleluia. Eu sou um homem de vencer reino. Os quais pela fé vão vencer reino. Mas como eu vou vencer um reino, uma muralha rachar, um gigante cair, se a minha fé é uma fé normal? Como que eu vou ver conquistas de territórios, cidades conquistadas, se a minha fé é uma fé normal? Quando Deus me mostrou esse texto, Ele mostra que nós precisamos entender que para você conquistar alguma coisa, você tem que ir para um outro nível de fé. Não uma fé racional, mas uma fé espiritual. Não de um homem comum, mas de um homem extravagante. Não de uma pessoa que é apenas crente, frequentador de igreja, mas lá fora é 007. Essas pessoas apenas elas frequentam, mas tem as pessoas que ativam a fé. E ativam a fé para conquistar reinos, para derrubar gigantes, para conquistar cidades. E aonde elas estão, Deus dá a palavra de conhecimento. Você pode estar no supermercado, passando as suas compras. Deus vai olhar e vai falar lá, a fé indomável está ali. Ele vai falar daquilo que aquela mulher precisa. Talvez aquela caixa não vai te atender da melhor forma. Talvez ela vai estar num dia pior da vida dela, no dia D. Mas Deus vai te usar como uma sarça queimando naquele lugar. E quando você disser: querido, eu não sei a tua religião, querido, eu não sei quem você serve, mas o meu Deus me trouxe até aqui, e eu sou uma sarça queimando aqui na terra, e Ele quer falar para você. Você está disposta a ouvir, e ela vai começar a chorar. E quando ela começar a chorar, você vai entender nesse versículo: os reinos cairão das trevas quando uma sarça se levanta com a palavra dos céus para movimentar a terra. Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça. Ou seja, sem justiça não tem unção, sem justiça não tem uma fé indomável. Eu preciso ser justo, não como mordomo barbudo. O mordomo pediu euforia, é isso, apóstolo? A alforria daquilo que ele estava devendo, extinguir as minhas dívidas. E o seu senhor chegou para o mordomo e fez o quê? Liberou as dívidas, estão pagas, eu te perdoo. Mas quando ele teve aqueles súditos dele pedindo a mesma coisa para ele, ele não agiu com justiça. Tem muita gente que quer unção, tem muita gente que quer andar na velocidade do cavalo, tem muita gente que quer aquilo que alguém tem, mas não está disposto a pagar o preço de uma sarça queimando na terra. E Deus está dizendo para pessoas aqui: agora só se manifesta quando há justiça dentro de você. Agora só se manifesta, você só mantém a glória, você só mantém o poder
pratica a justiça. E o escritor de Hebreus continua: alcançaram promessas. Ei. O Deus é de aliança, o Deus é de promessa. Você sabe isso? Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Quando eu pratico justiça, meu Deus, já era. Quando eu pratico justiça, quando eu ando derrubando o reino, entendendo que o meu próximo precisa do fogo que está dentro de mim, quando eu começo a fazer aquilo que Deus quer, algo brota de dentro do meu coração, porque a minha boca vai falar do que o meu coração está cheio. Às vezes a carne quer expressar a palavra, mas o Espírito continua queimando dentro de você, e o Espírito sufoca a alma, o Espírito paralisa a alma e fala: alma, a carne não vai falar, mas eu falarei através dessa boca, porque o coração dele, o coração dela está queimando por uma fé indomável, e ele está praticando justiça, e as promessas que veio liberadas para eles desde do ventre de sua mãe, da sua mãe, vão se cumprir, porque eu tenho a minha promessa sobre cada um. Pode pensar o que for, eu sei quem luta por mim, seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou, Deus. Mas aí eu te pergunto, dentro do texto, seus olhos vão a partir de hoje ver o impossível acontecer, ou vão continuar murmurando e olhando para trás com o risco de virar uma estátua de sal? Meu Deus! Porque eu não vim aqui do Rio de Janeiro para Itajubá, para deixar Itajubá da mesma forma. Eu não vim para esse lugar como uma sarça qualquer. Eu vim para esse lugar para queimar, e eu quero achar sarças que vão queimar comigo. Eu quero achar homens e mulheres dispostos a queimar por Jesus na terra. Não importa os gigantes, não importa os problemas, eu
alcançar as promessas. Fecharam a boca de leões. Não importa quanto o inferno fala mal de você, não importa quanto se levantam contra você. Você pode estar na caverna, foi vendido, foi traído, foi caluniado, mas Deus está dizendo: a minha justiça, a minha fé é indomável. Eu acredito em você. Eu fecho a boca daqueles que se levantaram contra teu ministério, contra a tua família, contra a tua casa. Hoje, antigas, milagres esperados, sinais e maravilhas, promessas antigas, milagres esperados, sinais e maravilhas. Deus está mandando eu te dizer que agora estamos em uma casa, será maior que a caminheira. Filho, não desista de lutar. Eu sei que tudo já te viu, mas você não pode parar. Ele é Deus, e Ele está no controle de todas as coisas. Ele continua sendo Deus na tua vida. Ele continua sendo aquele que te chamou de uma forma extravagante. Ele continua olhando para os seus inimigos e dizendo assim: ai, Satanás, vê meu servo Jó. Satanás fala: ah, Alexandre está lá na terra, você dá tudo para ele, você bota a mão sobre ele. Deixa eu tocar ele para ver se ele vai continuar queimando. Deixa eu tocar ele para ver se ele vai continuar te adorando. Deixa eu tocar ele, tirar tudo dele para ver se ele vai continuar oracionando ao Senhor, adorando ao Senhor. Mas aí Paulo e Silas mostra essa resposta. No terceiro nível de prisão, estava Paulo e Silas lá, eles poderiam desistir. Talvez você esteja nessa prisão, talvez você esteja nesse problema, mas eu aprendo algo: o terremoto acontece quando você começa a adorar. O terremoto acontece quando você começa a louvar. O terremoto acontece e os vilões são arrebentados quando nós adoramos. Apagaram a força do fogo pela fé indomável. Você pensou que poderia vir para o culto aqui, querido, que eu ia ler o textinho todo para você? Você tem que ler em casa, irmão. Mas interpretar o texto da forma indomável que eu estou nesse momento é diferente para a tua vida. Porque quantas vezes o inimigo tentou me derrubar, quantas vezes ele tentou me destruir, quantas vezes ele tentou me caluniar, ele me machucou, me feriu, mexeu nos meus ossos, mexeu no meu coração, na minha pressão arterial, mexeu na minha visão. Em todos os momentos eu olhava para minha esposa e falava: eu continuo. Aleluia! Você está comigo? A minha esposa olhava para mim e falava: se a gente tiver de vender batata no ponto sinal, do sinal nós vamos vender batata do sinal mais juntos. A nossa família não vai se deteriorar, a nossa família não vai se separar, porque Deus nos chamou para queimar, Deus nos chamou para liberar faces, Deus nos chamou para levantar homens e mulheres cheios do avivamento dessa terra. Até que eu pensei que tudo tinha acabado, mas eu sabia que eu tinha derrotado leões, eu sabia que eu tinha derrotado gigantes.
Eu sabia que a boca de ferozes, caluniadores que se levantaram contra mim tinham sido costuradas. Cabeças de serpentes, Pitom, Leviatã, todos aqueles que se levantavam contra o meu ministério apostólico de governo na terra, eles tinham sido cortadas as cabeças. E todos os seus servos e servas também tinham recuado. Mas é necessário, quando você está machucado, quando você está ferido, quando a tua fé está abalada, é necessário você se conectar a homens e mulheres de Deus. É você estar num ambiente de avivamento, num ambiente onde vai despertar alguma coisa sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Há uma palavra sendo liberada essa noite. Talvez muitos estão com tampões nos ouvidos, mas Deus está dizendo, não vai ficar da mesma forma. Deus está dizendo, a promessa da justiça e da fé vão ser liberadas hoje. Você vai renovar a sua fé, você vai renovar a sua força, você vai renovar a tua casa, você vai renovar a tua empresa. E aí de repente, no momento de sufoco, o profeta fica paralisado, sim ou não? Às vezes, quantas vezes você pensou na tua vida, acabou, não tem mais jeito, eu não vou conseguir, eu não vou seguir em frente. É caixão, é óbito, é um CPF cancelado. Porque nesses momentos nós pensamos tantas coisas. Mas aí de repente Deus mostra algo para você. Vai lá naquele lugar, vai lá no incendiário do avivamento, leva pessoas lá, porque eu tenho algo para renovar em você. E aí você chega a ver homens ministrando cura, ministrando milagres, mas você ainda está machucado, você ainda está ferido. Mas você lembra nessa noite quantos leões Deus fechou a boca contra você? Quantos gigantes caíram que se levantaram contra você? Quantos reinos que tentaram se levantar, se dominar? Quantos sistemas religiosos que tentaram parar o fogo dentro de você? Deus derrubou. E aí você numa noite dessa começa a entender: ei, Deus me trouxe até aqui. Ei, Deus continua comigo. Ei, aqueles leões não me machucaram. Ei, aquele reino não me destruiu. Ei, eu estou vivo, estou em pé. Eu continuo, eu continuo, eu continuo, eu continuo, eu continuo a queimar. Continuamente sobre o mar e não se apagará, e não se apagará. O fogo arderá sobre a terra, sobre o altar, e não se apagará, e não se apagará. O sacrifício vivo eu quero oferecer. Não sei.
mais jeito. Você pensa que não, você não vai dar mais um passo, você não vai conseguir mais. Mas aí você chega numa noite como essa, você vê que nesse versículo Deus está te chamando para uma fé diferenciada. Deus te chamando como os patriarcas, como os generais dele, aqueles que venceram. E nesse momento, Alexandre, aquele Alexandre que eu estava contando aqui para vocês, ele foi levado para um ambiente e ele já era provado, ele já era do exército do Senhor, ele já tinha espadas, ele já tinha escudos, ele já tinha armaduras. Mas de alguma forma Deus queria levar ele para outro nível. Diga comigo, outro nível. E Deus queria fazer algo nele que era um plano divino, era algo que precisaria tirar ele daquela compreensão, porque Deus queria levar ele para outra compreensão. Muitas vezes as coisas acontecem com você não porque Satanás está te tocando, não porque o inferno está te tocando, é porque Deus está te transicionando, Deus está te levando para um outro nível, Deus está te levando para um outro objetivo. Às vezes o lugar que você está não é o lugar que você vai ficar para sempre, é o lugar onde Deus começa a te movimentar, te restaurar, e isso gera dor, porque o vaso, quando ele é seco no forno, ele é tirado, se houver uma rachadura nesse vaso, ele tem que ser moído novamente. E Deus não faz vasos com rachadura, Deus é perfeito na arquitetura, Deus só prepara homens. E eu costumo dizer que quando Jeremias foi impulsionado a escrever esse texto, ele fala do olheiro, e o olheiro continua com o barro na mão. E eu digo sempre disse para Deus: Deus, eu quero continuar na tua mão. Se tu achar que o bico está muito feio, desfaz o bico, faz o outro bico, mas não me coloca no forno, não me coloca no fogo, não me tira das suas mãos, porque quando eu for para o fogo, eu tenho que ser perfeito, porque se souber uma rachadura em mim, o Senhor vai ter que me moer novamente. E aí Deus me leva, querido, aquele Alexandre, não sou eu não, hein? Igual a Paulo, aquele homem que foi a um terceiro nível de fé, a uma terceira dimensão, eu não sei se em espírito, ou se na carne ou em sonho, mas eu sei que ele subiu ao terceiro céu. Alguém pegou o que eu falei? Aí de repente Deus me leva numa convenção, numa conferência, e tinha lá um africano. E o africano chegou com uma equipe de televisão bem famoso, e Deus falou: Alexandre, você tem que enviar ouro para a África e remir tudo aquilo que o Brasil fez contra a África. E aí eu vi esse apóstolo, estava em Minas Gerais. Quando eu vi, ele já tinha ido embora. Eu falei: poxa, era a chance de eu mandar o ouro para a África. Aquele Alexandre, vendo? Mas aí de repente eu estou rodando feed, eu estou mexendo na internet, nem entro mais no Facebook. Aí de repente eu vou no Facebook e está lá a estampa daquele africano. Aí eu falei: ele já veio aqui, joguei para cima. Aí Deus: ô cabeção, volta lá e lê. Porque muitas vezes Deus quer falar com você e você passa muito rápido, porque você é frenético, não ouve a voz dele. E ele quer fazer algo em você que está doendo, está sentindo dor, mas você só olha para a dor. Naquele momento, esse Alexandre, ele já era aprovado, ele já tinha várias espadas na sua casa, o ministério dele já tinha mais de 10 anos apostólicos, ele já tinha viajado o Brasil todo, ele já tinha ido para outras nações, mas ele tinha sido ferido. Porque Deus queria transicionar ele, Deus queria despertar nele uma fé indomável. Aleluia. Aí você pode pensar: mas será que ele não já tinha uma fé indomável? Ele enfrentou os gigantes, os ursos, os reis, os leões. E em algum percurso desse caminho, um dragão de Komodo mordeu o seu calcanhar. O veneno não se espalha na hora, o veneno se espalha depois.
E o dragão de Komodo estava olhando para ver o fim dele, o fim do ministério dele, o fim da casa dele, o fim do casamento, o fim dos filhos, o fim dos filhos espirituais dele. Mas Deus tinha um plano. Diga para o teu irmão, Deus tinha um plano. E aí quando eu chego naquela convenção, naquela conferência, 3.000 pessoas, eu sento na frente, me colocam na frente. E quando eu cheguei, agora sou eu. Vai ser eu mesmo, que você já sabe que sou eu. Não vou ficar enganando ninguém não, hein? E aí eu chego na porta da igreja, no horário que estava marcado. Aquele homem estaria em São Paulo. Por isso que Deus mandou eu voltar e falar, olha, lê. E quando eu cheguei lá às 14 horas, eu salto do Uber na frente do hotel. A minha esposa, antes disso, em casa, falou, você vai, porque essa é a vontade de Deus, da gente enviar ouro para a África. É agora, não mede esforços. Eu falei, amém, irmão, você concorda? Não dava para ela ir, ela falou, vai você. Eu abatido, machucado, ferido. Mas havia dentro de mim, eu olhava para Deus e falava assim com Deus, Deus, eu sou o avivamento. Deus, eu sou a palavra que anda na terra. Deus, a palavra está inserida em mim. Por que está acontecendo isso? Porque a tristeza está tentando me dominar. Porque eu acho que tudo vai acabar, Senhor. E Deus em silêncio. Muitas vezes Deus fica em silêncio, como ficou em Esther. Ele ficou em silêncio, mas ele estava trabalhando no oculto e no escondido, onde ninguém via. Quando eu chego, um general, na verdade, quando eu liguei para a igreja, a apóstola me atendeu e falou assim, eu falei, eu sou Alexandre, meu nome é Alexandre, sou aqui do Rio de Janeiro, sou apóstolo. Aí ela respondeu para mim assim, oi, general. Aí eu, não, Alexandre, oi, general. O meu marido vai gostar muito que você vai vir para cá. Vem em nome de Deus. Ela falou para ele, o apóstolo Alexandre, vai lá, vai vir aqui. Ele me ligou, falou, general, está tudo preparado aqui. Eu falei, glória a Deus. Mas eu não estava me sentindo general. A minha fé tinha sido abalada. Algo tinha acontecido. E eu pensava que tudo estava acabado. Eu pensava que as pessoas que eu toquei, as curas que eu vi, não ia acontecer mais. Mas diga para o teu irmão, tem uma promessa. Aleluia. A boca dos leões estavam sendo fechadas. O sistema estava caindo. O Leviatã estava sendo a cabeça cortada. Os principados começaram a temer. Na porta. Eu saltei do Uber. Quando eu pisei na terra, eu vi andando pela porta da igreja. Os homens começaram a cair. Eles começaram a se sacudir. Começaram a cair. Eu falei, Deus do Senhor, faz comigo. Eu queria que as pessoas botassem a mão na minha. Precisava que alguém tivesse me dado um abraço e falar assim, ó. Mas as pessoas oraram para mim e não sabiam como eu estava. Talvez as pessoas olhem para você e vejam a sua autoridade, vejam o seu chamado. Talvez vocês olhem para os seus pastores e vocês nunca perguntam como eles estão, e às vezes vocês só pedem, mas eles estão machucados, feridos, precisando de alguém para orar por eles.
e meus filhos. E quando eu chego aqueles homens caindo na unção, meu corpo começou a queimar. Eu falei, Senhor, eu vim para cá para outra coisa, eu vim para sentar e ficar ouvindo. Eu entrei pela igreja, tinha poucas pessoas, me colocaram na frente, vieram falar, general de Deus, você está aqui, general, que bom, homem de Deus. Aí as ovelhas vieram dizer, os nossos apóstolos disseram que havia um homem de Deus aqui, e ele estava muito alegre porque o Senhor veio para cá, mas eu estava machucado. Porque eu lutei por você, barbudo, eu lutei por você, irmão, eu lutei por você, e se eu estou aqui hoje, foi porque eu lutei pelo Brasil, e eu lutei contra principados e potestades, e ninguém viu. Mas uma flecha me pegou, uma mordida me tocou. Existe nesse momento os homens fazendo guerra por tudo quanto é lugar do Brasil, homens fazendo batalhas, não se vendendo, conquistando cidades, e às vezes eles se machucam, e às vezes eles se ferem, não porque Deus deixou, não porque Satanás é maior, e nós não temos medo de Satanás, não temos medo do inferno, nós continuamos fazendo, porque mas Deus quer te levar para um outro nível, Deus quer te dar uma fé indomável. E no meio da multidão eu sentei no lugar, e de repente o profeta começou a demorar a chegar, ele só ia chegar de noite com a sua comitiva. E aí a apóstola estava orando, cantando, ela cansou de cantar, porque demorou, porque ele queria que a igreja estivesse cheia. E ela começou a pedir os líderes para começar a orar. Eu estava na frente, a apóstola Cristiano, só pode orar. Quando eu cheguei para orar, que eu virei para a igreja, eu só vi as mãozinhas fazendo assim. Aí depois de mim começaram a subir os homens de Deus, os outros generais, e falaram, pô, que bom que eu te vi aqui, apóstolo Cristiano. Que bom que eu te vi aqui. Pô, quando eu vi que você estava aqui, maravilha. Aquilo ali começou a me mover de uma forma, eu falei, Senhor, eu já não estava mais sentindo dor, eu já estava doido para meter a mão em todo mundo, para derrubar todo mundo. E aí de repente chegou o apóstolo africano, ele chega com a comitiva dele, prepara a câmera, o cara começa a pregar, ele desce e faz assim, ó. Tu és um apóstolo, tu és ungido. 3.000 pessoas, 1.000 pessoas, 500.000 pessoas, e ele vai naquilo que precisa ouvir. Aleluia. Ele foi para lá, foi para cá, voltou em mim, aí começa a perguntar, você vê anjo? Você vê anjo? Você vê anjo? Aí eu com Deus, se ele perguntar para mim se eu vejo anjo, eu vejo anjo, ministro anjo, mas aonde estão os seus anjos nesse momento, Senhor? E ele vai em mim e pergunta, tu vê anjo? Aí eu, sim. Você viu essa semana? Sim. E o anjo dele apareceu do lado dele. Aí eu falei, uau. Ele vai, mete a mão no meu talite, volta, começou o cara só a ministrar a mim. Aí ele fala para mim, você foi machucado, você foi ferido, mas a tua guerra não é aqui, a tua guerra é lá, você luta lá, você foi chamado para lutar lá. Você luta pelos pequenos, você luta pela igreja, e você está machucado, mas Deus está te dizendo que Ele vai te levantar. Deus está te dizendo que a tua fé é indomável. Você tem uma fé indomável. Os leões se levantaram, os gigantes se levantaram, mas Deus te trouxe aqui hoje, porque eu estou te dizendo que você tem uma fé indomável. Você não se abala, você não morrerá. Ele vai te erguer, vai te levantar, vai te transicionar, porque a tua fé é indomável. E aí você já imagina como é que eu estava. Eu estava assim,
Dois barbudos daquele dia, chorando. Eu estava babando. Porque Deus me deu algo que eu precisava. Aleluia. Deus disse que tinha algo dentro de mim que era indomável. E Deus falou assim: você é o meu general. Você não precisa ninguém ver, não precisa ninguém saber. Você é meu. Você tem uma fé indomável. Continue fazendo, continue se levantando contra aqueles que você nunca, a favor daqueles que você nunca vai conhecer. Aleluia. Glória a Deus. Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se fizeram poderosos e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Principado de Itajubá. Quem fala aqui é o apóstolo Alexandre Alves. Eu levanto a minha mão e declaro, como general de Deus, que seu fim chegou. Eu declaro nas cortes celestiais que no sangue de Jesus, da legião de anjos que caminham com esse general, você está sendo destonado a partir de hoje. Itajubá, terra de avivamento. Itajubá, terra de avivamento. Itajubá, terra de avivamento. Há um povo que não se rende. Há um povo inabalável. Há um povo indomável. As sarças vão começar a queimar sobre Itajubá. O apóstolo Lucas, a apóstola Chalene recebem hoje a autoridade de governo de Itajubá. Eu vim aqui para entregar a autoridade à apóstola e ao apóstolo. Receba em Tete, o governo de Deus chegou. Os inabaláveis se levantaram, os indomáveis se levantaram. Ei, a fé indomável, a fé que está em mim, indomável. Eu libero sobre você, eu libero sobre você, Oh, God.